Você não pensa com o cérebro. És 97% espiritual e apenas 3% cerebral. Sim, e eu vou explicar por quê. Quando você está pensando em vigília, vigília eu digo a vida cotidiana. Quando você está acordado, não está dormindo. Você pensa. Isso evidenciamos claramente que há pensamentos. Mas onde eles estão no plano físico? O que vemos são manifestações ou materializações de ideias em objetos físicos que serão manufaturados posteriori ao pensamento. Mas onde está o pensamento origem? Percebam, se o cérebro pensasse, ele emitiria um holograma e interferiria no ambiente com os seus pensamentos. Porque o que é fisicalidade? É a manifestação. Se não está sendo visto o pensamento e, horas, você não vê seus próprios pensamentos e os dos outros se materializando à sua frente. O dos outros muito pior ainda, porque você não tem outorgue para isso. Então, nunca alguém sentado de frente a você, olhando para os olhos, que dizem que é a janela da alma, vai ver tudo sobre o pensamento. O que você vai ver é o comportamento. Percebam, se o cérebro produzisse imagens reais do pensamento, você não veria esse pensamento com os olhos fechados. Perceba, com os olhos abertos ou fechados, o pensamento para você se mostra. Você está pensando. Você vê imagens mescladas com a realidade que você está vendo no plano físico. Mas você não vê aonde está o pensamento. Você está pensando na quinta dimensão. Você não está pensando de maneira nenhuma, e qualquer científico que vir dizer que o cérebro produz, inclusive sonhos, não existe sonhos cerebrais. Existe desligares cerebrais para que aí você sonhe. Tanto que a área da razão, no momento exato do sonho, se apaga. O que dá para evidenciar fisicamente ou materialmente, com equipamentos especiais, é mais abrangência de irrigação sanguínea em certas áreas do cérebro. Por exemplo, aqui estamos com uma tomografia de um monge budista meditando. Isso podemos evidenciar que uma glândula específica emite certa frequência que pode ser captada por instrumentos. Mas não se está lendo no equipamento, não vai aparecer na tela o pensamento vigente dessa reação glandular. E como funciona o pensamento? Vocês se lembram quando eram crianças? Que a gente pegava um copinho de plástico, desses de festinha de aniversário, amarrava um barbante e ficava uma outra criança, um coleguinha do outro lado. Ele falava, vibrava, primeiramente o copinho, por segunda mão o barbante e vibrava lá do outro lado, por ressonância em seu ouvido, o outro copinho. Você, se não olhasse para a outra criança, você teria a impressão que está recebendo uma comunicação in loco. Mas não, a criança está do outro lado. E se ela estivesse atrás de uma parede e o barbante passando por um canal, você não veria a criança. É assim que funciona o pensamento. Ah, mas pensamento, ele manifesta reações hormonais. Perceba, se eu pegar, lhe convidar para conversarmos através de um cano PVC, e você não me ver, digamos que eu me cubra, estou coberto pela matéria física. Estou comunicando, você está me ouvindo perfeitamente bem. Mas
o que acontece? De eu verbalizar dentro do cano, o calor corpóreo, através da minha respiração, vai produzir uma espécie de evaporização dos líquidos em minha boca. Representamos isso, vamos chulamente falar, como a reação do pensamento sobre a matéria ou substância hormonal. Aquilo que vai pingar do outro lado é a reação da minha comunicação de um outro lado de realidade, do outro lado do cano. Então percebam que você, por mais que tente explicar o pensamento com o cérebro, você não vai conseguir. Não é como alguns ignorantes pensam que o pensamento ele vem como imagem, porque você evidencia imagens. Você está vendo o que está lá fora, mas está vendo também seu pensamento. Alguns pensam que o pensamento ele vem como imagem na fronte da retina. Não, se você olhar com uma lanterna, um especialista olhar, não vai ter pensamento nenhum ali. Você não vai evidenciar pensamento nunca no corpo físico. Mas o corpo físico, sim, é uma manifestação, é uma materialização, uma criação mental. Tanto que tudo que você pensou, deixou de pensar, deixou de sentir e sentiu, é imprimido, inclusive na programação, ou mapa celular. É o que eu falava no outro vídeo, para explicar melhor, da questão do karma, que é imutável. Imagina uma célula que se recusa em receber insulina, mas a célula recém-nasceu, muitas vezes uma célula muito jovem, com bastante energia em seus cromossomos, em seu citoplasma. E, no entanto, ela se recusa. Se a célula é inocente, como ela pode ter livre-arbítrio, arbitragem de recusar alguma coisa? Porque as coisas não acontecem no plano físico e integral. É só o que você vai ver é reações. A ação nunca é vista. Só efeito, nunca causa, aonde você está. Porque se lacrou para nós, depois da Atlântida, essa capacitação de poder ver o pensamento. Porque se você visse o pensamento, você poderia interferir na vida dos outros, poderia melhorar a sua vida sem méritos, e tudo se moveria de forma que propagaria o caos. Isso foi tirado de nós. É mais fácil um animal ter, porque o animal ele é inocente, ele não tem malícia. É seguro estar com ele, esses poderes. Paz e verencial a todos.